No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 20, a Bíblia registra o pedido de 2 cegos. Eles queriam ter os seus olhos abertos. É sobre isso que eu quero falar com você nos próximos minutos. Você tem um tempinho? Eu tenho algo de Deus para iluminar o seu dia, a sua semana e a sua vida. No Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29, a Bíblia registra que o Senhor Jesus, saindo de Jericó, acompanhado de uma grande multidão, passou por um determinado local onde havia 2 cegos. E aqueles homens, cheios de esperança por Jesus estar passando, começam a gritar e clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. A multidão pediu para que se calassem, se contivessem, e eles continuam: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Então o Senhor Jesus decidiu parar e perguntar: o que vocês querem que eu faça a vocês? E aqueles homens respondem: que se abram os nossos olhos. Aqueles caras eram cegos, não enxergavam e queriam ver, precisavam de uma cura física, mas essa frase me chamou muita atenção: que se abram os nossos olhos. E olhando para a palavra do Senhor e para aquilo que nós vivemos atualmente, eu entendo que nós deveríamos nos preocupar em manter os nossos olhos abertos e pedir para o Senhor que Ele abrisse os nossos olhos frequentemente. Eu concordo. Hebreus capítulo 12, o escritor aos Hebreus diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele não só fala que nós temos que correr com perseverança, mas ele fala que nós temos que fazer isso olhando firmemente para Jesus. Na minha opinião, nós corremos ou andarmos sem olhar firmemente para o Senhor significa estar com os olhos fechados. Eu concordo. Jó capítulo 42, versículo 5, a Bíblia fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Quando Jó relatou isso, ele não estava tendo uma visão sobrenatural do Senhor e da sua glória. Ele simplesmente está dizendo que após viver algumas experiências com o Senhor, após entender algumas coisas que aconteceram na sua vida, ele saiu de um lugar, de um conhecimento teórico, acadêmico e de ouvir falar, e que agora os seus olhos verdadeiramente enxergavam e contemplavam a imagem de Deus. É, fera. Salmo 119, versículo 18, a Bíblia fala: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele não era cego, mas ele está dizendo que era preciso uma intervenção do Senhor para que ele tivesse os olhos abertos e verdadeiramente contemplasse os mistérios e a revelação da palavra de Deus. Mas fala aí, como você acha que isso pode ajudar na nossa vida? Estar com os olhos abertos, que diferença isso faz? Eu acho, por exemplo, que é muito importante estarmos com os nossos olhos abertos quando estamos passando um período de dificuldade. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, a Bíblia fala que o rei da Síria sai para a guerra contra o povo de Israel. Ele reúne os seus comandantes, os seus soldados e bola uma estratégia: nós vamos colocar o nosso exército em tal lugar. Sendo que Eliseu, conexão 5G com Deus, vai lá e conta para o rei de Israel exatamente aonde o exército sírio estava. Isso acontece algumas vezes e o rei da Síria, ficando bolado, nervoso, reúne seu exército e fala: olha só, tem algum informante deles aqui, tem algum traidor, porque eles sempre descobrem aquilo que a gente planeja. E alguém levanta e fala assim: olha só, não tem nenhum traidor não, meu rei. É que lá no povo de Israel tem um tal de profeta Eliseu, que ele revela até aquilo que o Senhor fala no oculto e secreto, na sua cama na hora de dormir. Aí ele fala: é? Então descubra onde ele está e nós vamos lá pegar ele. Descobrem que Eliseu está em Dotã e durante a madrugada cercam a cidade. Geazi, o moço de Eliseu, aquele que o acompanhava e caminhava com ele, acorda. Eu imagino ele se espreguiçando assim na porta, e quando ele abre os olhos, ele viu o exército sírio todo cercando a cidade. Ele, desesperado, corre, chama Eliseu e fala: Eliseu, você não sabe o que aconteceu. Eles estão aí fora, cercaram a gente de madrugada, o que nós vamos fazer? E Eliseu fala algo que perturba tanto a Geazi como me perturba, porque ele fala: não temos, porque maior é o número do que os que estão conosco do que os que estão com ele. E Geazi deve ter olhado e pensado: os caras têm um exército cercando a cidade, como é que o número dos que estão conosco é maior daqueles que estão com ele? Aí Eliseu vai lá e ora e fala assim: Deus, eu te peço que abra os olhos dele. Quando o Senhor abre os olhos de Geazi, ele enxerga que nos montes haviam carros e cavalos de fogo, enviados pelo Senhor para os ajudar e os livrar. Geazi estava vendo somente no plano natural, já Eliseu estava com os olhos abertos e pôde contemplar a providência do Senhor. É assim na nossa vida. No momento de dificuldade e de problemas, se nós não estivermos com nossos olhos abertos, a gente pode não enxergar coisas importantes que vão nos ajudar a passar por esses momentos. Eu concordo.
Salmo 121, o salmista diz: Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Ele está dizendo que o socorro dele vem do alto. Ele continua olhando para o Senhor. Independente de tudo, ele confia na providência de Deus, naquilo que ele pode fazer. Eu também acredito que manter nossos olhos abertos pode fazer com que a gente deixe de perder algumas oportunidades muito boas. João capítulo 4, depois que o Senhor Jesus prega e evangeliza para a Samaritana, algumas pessoas impactadas com aquele testemunho começam a chegar. Então o Senhor Jesus falava para os discípulos, eles falam: vocês vivem se preocupando dizendo daqui a 4 meses é a hora da ceifa, é o momento da ceifa, e ele diz: mas eu digo para vocês, abram seus olhos, porque os campos brancos já estão e é chegado a hora e o momento da ceifa. Jesus estava falando nesse momento das pessoas. A samaritana foi lá e ela chamou muitas pessoas com o testemunho dela. Os discípulos estavam preocupados com a comida, o que iam fazer com a ceifa, e eles estão falando: os campos já estão brancos, já está tudo preparado, vocês precisam semear. A gente às vezes perde algumas oportunidades por não estarmos com os olhos abertos, e o Senhor, o próprio Jesus, alertou os discípulos quanto a isso. Talvez hoje a gente possa estar precisando abrir os olhos, porque estamos passando por um momento de dificuldade e estamos talvez desacreditando do controle e poder absoluto do Senhor. Talvez a gente esteja não olhando firmemente para o Senhor, talvez a nossa caminhada esteja precisando que nós tenhamos os nossos olhos abertos. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Por fim, se você acha que esse vídeo pode abençoar alguém, compartilha. Deixa Deus te usar, vai. Marque seus amigos nos comentários e que esse vídeo possa te abençoar e que nós possamos abrir os nossos olhos e pedir ao Senhor para que nos mantenha abertos, olhando sempre, firmemente, para o autor e vencedor da nossa fé, que é Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até semana que vem e um grande abraço.